Good afternoon, students and teachers of the first grade. Boa tarde aí, estudantes e professores da primeira série do ensino médio. We are here with another English class. Estamos aqui com uma outra aula de inglês. My name is João and welcome. Sejam bem-vindos aí. With me, Ed. Would you like to say a hi, Ed? Hello everybody, I'll be the moderator today. I'm Ed, eu sou Ed, sou o moderador dessa aula. Tudo que vocês fizerem no chat será passado para o João. That's it. Okay? Good. Well, what's going to happen today? O que vai acontecer nessa aula de hoje? Se vocês derem uma olhada aí no título que está aparecendo na tela, dá uma olhada aí, ó. Do you consider yourself in fashion? Você considera que você está na moda? Perfeito. E aí vocês têm dois professores aqui super na moda, Ed, eu e Ed, a gente de moda a gente entende tudo, né, Ed? Perfeito. Então, estamos aqui junto para falar e discutir, então vocês vão ajudar muito com as dicas de vocês na aula de hoje. A gente vai ler um texto, vai ver um videozinho e trabalhar em cima de vocabulário e tentar desenvolver esse tema com vocês, que pra gente continua sendo um mistério. Para mim é um mistério, pelo menos. Moda sempre foi, né? Sim. Ok. Então vamos lá. O que vai acontecer na nossa aula de hoje? Tá aí uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada. Ed, me ajuda aqui? Então, Okay. last class we reviewed and acquired vocabulary related to fashion. Na aula passada nós revisamos e adquirimos vocabulário relacionado à moda. Reviewed, understood and used present continuous or present progressive. Fizemos a revisão, entendemos e usamos o present continuous ou presente progressivo. É o ING, né, João? É o ING, o É o verbo ING. to be, juntinho lá com o ING. Hoje a gente vai ver de novo no começo da aula, para que vocês deem uma retomada aí. And for this class, you will need Para esta aula você vai precisar de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis, and your booklet. o seu caderno do aluno Curriculação volume 1. Exato, o QR Code está aí na tela para vocês. Se você não recebeu o caderno físico ainda, vai lá, baixa. É bom acompanhar, tem exercícios extras lá que nós não trabalhamos aqui no Centro de Mídias por questão de tempo e o professor pode aprofundar com você esses outros exercícios na sala de aula, tudo bem? E a habilidade de hoje, Ed, é uma só, dá para a gente ler. Vamos lá? Ok. Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da ou na realidade. Perfeito. E falando de intervenção crítica, aí hoje vocês vão ter que dar opinião sobre uma fala que vai aparecer num dos textos aqui. Então estejam preparados para opinar, criticar e ajudar a gente aqui no tópico, tá bom? By the end of this class, students will be able to Ao final dessa aula, alunos serão capazes de read and understand a text about fashion, ler e entender um texto sobre moda, express opinion about the text, expressar opinião sobre o texto, watch a video in English and match vocabulary. assistir a um vídeo em inglês e relacionar o vocabulário. Perfeito. Então, é isso aí. É isso que a gente vai ver na aulinha de hoje, tá bom? Começando com uma pequena revisão, a gente vai ter aí com vocês uma pergunta. Vai aparecer na tela uma foto, né, de uma garota usando aí roupas diferentes e o que você vai ter que responder é justamente isso. What is she wearing? O que ela está vestindo? Vamos lá? Um minutinho para vocês no chat e a gente já volta. Vamos lá, João, olha só, a gente tem várias respostas aqui. A Natália respondeu pantyhose, boots, scarf, jacket, blouse.
O Vicente respondeu overcoat, tênis, skirt. A aluna Giovana, da professora Gianette, respondeu she's wearing, a resposta completa, hein? She's wearing a jacket, a skirt, a scarf and others. E a Graziele também respondeu a resposta completa. Very good. That's it. O pessoal está participando bastante. E lembrando daquilo que a gente viu a aula passada com relação ao que é o presente contínuo, né? Que é o verbo to be junto com o ing. Então, tá aqui na lousa para vocês a resposta aqui, bonitinha, inteira. Deixa eu colocar aqui para a gente escrever. E aí tem, ó, she is wearing, verbinho no ing, que foi o que a gente viu a aula passada, a scarf, a jacket, a blouse, a pantyhose and boots. Very good. Então, o detalhe está ali, tem gente que conseguiu enxergar mais coisas aí, mas dependendo do tamanho da foto que você tem, não vai dar para ver tudo isso. Mas legal, conseguiram, e essa é a resposta com o verbo to be, is, e mais o verbo no ing. Lembrando aí do present continuous, present progressive, que a gente estava vendo a aula passada. Belezinha? Tranquilo? Joia. Então, ó, vamos dar uma retomada e a gente vai para frente aí com o texto, tá? Dá uma olhada no que tem na tela para vocês, ó. Are you in fashion? Você está na moda? Last class, we talked about clothes and accessories. Na aula passada nós falamos sobre roupas e acessórios. We reviewed and learned some vocabulary and we looked at a photo and described what clothes the person was wearing. Nós revisamos e aprendemos algum vocabulário e olhamos a uma foto e descrevemos qual roupas a pessoa estava usando. Now the question is, Agora a questão é, do you consider yourself in fashion? você se considera na moda? Legal, a gente já discutiu um pouquinho aqui, né, no início da aula, eu e Ed, super na moda, estamos aqui. E agora a gente vai ler um texto sobre fashion para poder entender isso aí, tá? Então, o que vai acontecer? O texto vai aparecer para vocês na tela, eu vou dar 2 minutos e vocês vão ler esse texto sem se preocupar em entender tudo que está escrito nele agora. O seu objetivo vai ser encontrar palavras cognatas nesse texto. Lembra que isso aí é uma estratégia de leitura que a gente usa, na verdade, é a primeira que a gente usa para tentar entender o texto. Depois de olhar o título, é lógico, depois de ver as figuras todas que aparecem, né, o visual aid ali, a ajuda visual sempre é bom com a gente. Então, o próximo passo é trabalhar com as palavras cognatas. Vamos dar uma olhada nas palavras cognatas desse texto e vocês vão escrevendo aqui no chat. Daqui 2 minutinhos eu volto com vocês e a gente vai ler esse texto em detalhes, falando aí da tradução e dando todos os aspectos dele. E vamos prestar bastante atenção dele depois, porque depois a pergunta de discussão é sobre ele, tá bom? 2 minutes, 2 minutos, there we go. Olha só, João, vou falar do Yuri, que ele foi o que escreveu mais aqui. Ele colocou tanto a palavra quanto a tradução. Então ele colocou history, história, society, sociedade, history, industry, indústria.
O Márcio também colocou bastante aí, society, characterize industry, global, collaborate, accessories, product, consumer, demand, abundance, very complex. Então, e aí tem uma coisa para te perguntar, João. Tem o Vitor Amor, ele falou fabric, e aí é uma coisa que a gente fala pensar aí, né? Legal, vamos trabalhar aqui. Eu dividi o texto em duas partes agora. A gente vai ler a primeira parte dele, trabalhar um pouquinho com o vocabulário, tá? E fabric aparece aqui, Ed. Então a gente já vai falar um pouquinho sobre essa palavra aqui, tá? Tá aí na tela para vocês a primeira parte do texto e a gente vai ler, traduzir e tentar entender melhor um pouquinho esse conceito, tá? Então, throughout history, a gente tem aqui por toda a história. A palavra history está aqui para a gente, bem interessante. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Então, history, tá legal. História, parecido com português. Cognate word, right. Fashion has great influenced the fabric of societies all over the world. Olha que legal. Então, a moda tem influenciado enormemente. E aí tem a palavra fabric, né? Vamos traduzir como fábrica? Não, aí a gente pode falar como tecido, né? Legal. E aí a gente, em outros contextos, você pode falar fabric of reality, aparece bastante em quadrinhos, né? Que legal. A estrutura da realidade, the fabric of society, a estrutura da sociedade. Então, você pode falar de outras formas aí, né? Traduzir como outras formas, dependendo do contexto, né? Legal. Então, fabric, na verdade, seria tecido. Como a gente está falando de moda, então é lógico que a palavra fabric ela foi usada aqui para poder fazer uma brincadeira aí com as palavras. Mas tem que tomar cuidado, porque nós, brasileiros falantes aí do português, a gente acha que essa palavra fabric é fábrica. Mas, na verdade, não é. É o tecido. Então, o tecido aí das sociedades, ou a estrutura, como o Ed falou, bem legal. All over the world, por todo o mundo. What people wear often characterizes who they are. Então, o que as pessoas vestem geralmente caracteriza quem elas são. And clothes make the man. Não, and what they do for a living. E o que elas fazem para sobreviver, o que elas fazem como um trabalho. Tudo bem? As Mark Twain once wrote. Legal. E aqui a gente vai falar desse carinha aqui, ó. Mark Twain. Esse cara ele foi um escritor americano lá de 1835, nasceu e morreu em 1910. Então foi nessa época que ele escreveu as coisas dele ali. Entre os livros que ele escreveu, a gente tem Adventures of Huckleberry Finn, As Aventuras de Huckleberry Finn, Adventures of Tom Sawyer também, e a gente tem Life on the Mississippi, A Vida no Mississippi. Okay? Mais algum comentário sobre Mark Twain, Ed, que você saiba aí dele? O Mark Twain ele tem outra frase muito célebre, que é aquela fiction is stranger than reality, a ficção, não, a reality is stranger than fiction, a realidade é mais estranha que a ficção. Legal. Né, e ele gostava muito desses aforismos, né, essas frases de efeito. Perfeito, né? Que legal. Então, Mark Twain, alguém para que vocês pesquisem aí, vão atrás, leiam algumas coisas dele que são bem legais. Tá? Então, as Mark Twain once wrote, como Mark Twain escreveu uma vez, clothes make the man. As roupas fazem o homem. Naked people have little or no influence on society. Pessoas nuas têm pouca ou influência nenhuma na sociedade. Polêmico, hein, João? Bem legal essa frase, né? A gente vai falar sobre ela daqui a pouco, então marquem isso. Então a gente tem influence e também aqui society, que são palavras cognatas. Primeira parte do texto, prestem atenção aí nessa quote do Mark Twain, porque a gente vai voltar a falar sobre ela. Segunda parte do texto está aqui pra gente, ó. The fashion industry is a global industry. Então, a palavra industry está aqui, global e industry novamente. Então, a indústria da moda é uma indústria global. Where fashion designers, né, onde os designers de fashion, de moda, na verdade a gente nem traduz mais fashion, nem designers, né, para o português. Manufacturers, que são os fabricantes, merchandisers, que são as pessoas que vendem, né? Os retailers, que são as pessoas que vendem para o público em geral, from all over the world, do mundo todo, collaborate to design, manufacture and sell clothing, shoes and accessories. Então, eles colaboram para desenhar, fabricar e vender roupas, calçados e accessories, palavra que a gente viu na aula passada, que significa acessórios. The industry is characterized. Então, a indústria é caracterizada by short product life cycles, por um período curto de vida desses produtos, né? Isso é legal na moda porque
toda hora tem coisa nova. Você vai na loja, já aquilo que você comprou o mês passado já caiu da moda, está entrando outra coisa aí no lugar. Então, esses ciclos curtos aí de vida. Erratic consumer. Essa palavra erratic, prestem atenção nela, porque ela está na pergunta da tarefa de vocês. Okay? Então, na tarefa que vai subir logo depois da aula, vai aparecer essa palavrinha lá, tá? Então, a gente acha que parece um erro aí, mas, na verdade, a gente tem mais como algo que não é regular, tá bom? Demand an abundance of product variety. Então, abundância de variedade de produtos. In English, essa palavra aqui a gente pronuncia como variety. Por isso, quando vai para o português, eu tenho uma leve dificuldade. São variedade, ok? Variedade na produção. And complex supply chains. Então, redes aí de fornecimento complexas. Esse é o nosso texto sobre moda. Não é um texto tão simples, né, Ed? Não, e dá para fazer duas relações, então, já com sociologia, né, João? Ó, que legal. Que é a parte da citação do Mark Twain e essa questão aí do capitalismo, dessa renovação Isso. Olha só, essa ligação. Como eu vou dar um tempinho agora para vocês responderem justamente essas perguntinhas, né? Então tá aí na tela, ó. Do you agree to Mark Twain's quote present in the text? Você concorda com a citação de Mark Twain presente no texto? Why? Por quê? And the other question is, who dictates fashion? Quem dita a moda? Legal. Então, eu vou dar um tempinho aí no chat para que vocês respondam isso. Provavelmente 1 minutinho, que o nosso tempo está curto. Então, daqui a pouco a gente volta para discutir um pouco, porque quando eu estava preparando essa aula, eu também discuti com as professoras de sociologia, de projeto de vida. Falei, gente, essa frase aqui do Mark Twain, o que significa para vocês? Então, quando a gente voltar, eu falo para vocês da nossa conversa que a gente teve lá, tá bom? Um minuto, there we go. Bye, bye. Então olha só, João. A professora Ana Lúcia, ela perguntou, João, minha aluna do 6º ano fez uma atividade, ela queria passar pra gente, né? A gente sempre tem nas redes sociais lá, a rede do João é English _CMSP_EM, né? Exato. E a gente tem a hashtag que a gente coloca no fim da aula lá, hashtag EnglishCMSP, sempre dá uma pesquisada ali, a gente dá uma stalkeada no que vocês estão falando da gente ali. Isso. A gente vê quando vocês xingam no Twitter. Vamos lá, olha só. As perguntas, então, o pessoal respondeu yes, I do, né? A resposta do I agree, que o pessoal concorda com o Mark Twain. Yes, I do, eu concordo. A legal. maioria das pessoas concordou com o Mark Twain, João. Estou surpresos aqui. Que interessante. E alguém colocou um why aí? Tem alguma resposta então um pouco mais? Olha só. O Leonardo respondeu, I agree and disagree, concordo e discordo. Tá. What he said is a real situation in many societies, but we don't have to think like that. We have chance to do reality. O que ele disse é uma situação real em muitas sociedades, mas nós temos que pensar assim. Então, nós temos a chance de mudar essa realidade. A gente tem a chance de mudar essa realidade. Legal, não preciso seguir exatamente aquilo que está ali, né? A sociedade fala isso, mas eu preciso aceitar exatamente tudo que está ali daquele jeitinho, né? Joia, que mais? E alguém respondeu, who dictates fashion? Quem dita aí a moda? A aluna Bruna da Prondeza, ela respondeu em português, mas a resposta também é legal. A moda, a gente que faz pelas roupas que vestimos e somos influenciados pela mídia em alguns casos. Ah, legal. Então, a influência da mídia, a gente pode falar que media influences us, right? A mídia nos influencia na maioria das vezes, né? Porque a gente assiste lá as novelas, vê lá as coisas e você acaba gostando do jeito que a pessoa está vestindo ou do cabelo que a pessoa está usando. No meu caso, eu não me preocupo mais com o cabelo, mas de qualquer forma isso acontece. E aí a gente acaba imitando, né, e seguindo essa moda que existe lá.
Legal. Eu falei para vocês que eu ia falar da discussão que a gente teve lá, né, com a professora de projetos de vida, da professora de filosofia também, a Jennifer, e a sociologia, isso, a Jennifer e a Luanda. E a Luanda colocou para a gente, a Jennifer também falou assim, esse lance da sociedade estar nua, não necessariamente nua de não estar com roupas, mas nua de ser desprovido de poder aquisitivo. Então, é mais ou menos nesse sentido também. Então, várias ideias chegaram para a gente nesse sentido quando a gente estava discutindo na sala dos professores, quando eu levantei essa quote, né? Isso é um exercício que vocês podem fazer também. Discutam com os seus colegas, vejam o que cada um tem, como a gente fez aqui no chat, né, Ed? Uhum. E aí a gente tem uma ideia mais geral e pode trocar ideia e construir uma ideia melhor, né? Tudo bem? Joinha. Então, terminamos essa parte aqui do Fashion e agora a gente vai assistir a um vídeo, porque como estava lá no texto também, estava dizendo que normalmente a moda é influenciada, né, o que você veste é aquilo que você é. Então, vamos ver se é isso mesmo. A gente vai assistir um videozinho bem curto e vocês vão prestar atenção nessa parte aí. The Way They Dress é o nome desse vídeo, né, do jeito que eles se vestem, ok? 40 segundinhos de vídeo, a gente já volta. 3. The Way They Dress. Another great way you can learn a lot about a person without ever even talking to them is by observing the way they dress. For example, those who dress casually are often laid-back and easygoing people who value comfort over style and don't care much for impressing others. Whereas those who like to wear colorful clothes and fun patterns are usually creative and artistic types who want to express themselves through their fashion sense. Floral prints and dresses convey femininity and grace, while activewear and sporty clothes reveal confidence and dependability. And formal attire exudes sophistication and assertiveness. Ok, voltamos aqui depois desse videozinho bem curto, só relacionando aí o estilo de roupa com a personalidade da pessoa. E agora sim, baseado nesse vídeo, que foi bem rápido, a gente vai tentar fazer esta associação aí. Tem os numbers 1, 2, 3, 4, e aí você tem lá as opções. Então, Ed, vamos só ler e traduzir a primeira parte ali, ó. Okay. Casual style. Estilo casual. Colorful clothes. Roupas coloridas. Sporty clothes. Roupas esportivas. Formal clothes. Estilo formal. E do outro lado a gente tem os adjetivos que expressam esse tipo de roupa. Vamos lá? Um minutinho para vocês e a gente já volta. Olha só, João, a gente tem uma unanimidade aqui, todo mundo está respondendo. 2, 3, 4, 1. A Melissa, a Erika, a Graziele, o Alex, a Neide, do 2, 3, 4, 1. Very nice. É isso aí mesmo, tá tudo certo. O vídeo é rapidinho, só 40 segundos, né? A gente sabe que é muito rápido para tentar assimilar alguma coisa, mas como é só pontual, e a gente acaba usando até o nosso conhecimento de mundo, né, Ed, para poder fazer essa relação. Não é só aquilo que está no vídeo, é aquilo que a gente discutiu já com a questão do Mark Twain e também o meu conhecimento de vida, né? Uma roupa mais formal, é lógico que ela vai indicar algo mais sofisticado, não é isso? Então eu não preciso nem assistir ao vídeo para poder fazer essa atividade. Ela já automaticamente já sairia alguma coisa, né, Ed? Sim, e o vídeo também está lá no repositório, então vocês podem assistir novamente também, se o professor quiser trabalhar mais lentamente o vídeo, ver o vocabulário, parte por parte, né? Tá lá também, né, João? E vai subir na atividade também, na tarefa, então você vai poder assistir o vídeo mais uma vez. Tá aí na lousa, tá aí na tela a resposta para vocês. Number 1, Casual Style, a gente tem lá Easy Going. Que é fácil de lidar. Fácil de lidar. Colorful Clothes. Creative and Artistic. Criativo e artístico. Sporty Clothes.
self-confident and dependable. Autoconfiança e não, que você pode confiar na pessoa. Exato. E formal style. Sofisticado. That's it. Então, é isso aí. O que a gente viu na aula de hoje, pessoal, é praticamente um estudo muito rápido sobre o que é fashion, mas tem muita coisa por trás que vocês podem discutir, né? Tem aí na tela para vocês o que vocês podem fazer, podem dar um print, a nossa aula está acabando, não vai dar tempo de ler tudo que está ali para vocês, mas tem o print aí, mas é uma atividade que está no caderno 95, né, na página 95 do caderno de vocês, tá bom? Não se esqueçam de avaliar a nossa aula e nós voltamos na próxima semana, tá bom? Tá aí na tela para vocês, ó. QR Code, código reduzido, avaliação da aula. Ed, hora de falar tchau? That's it. Bye, bye. Okay. Bye, everybody. See you next week.